Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Mariana e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o transtorno do controle dos impulsos. Estamos super ansiosas e empolgadas para falar sobre esse tema com vocês e também um pouquinho nervosas. Apresentando um pouquinho a nossa equipe, né, aqui do podcast, nós somos alunas do 7º semestre de Psicologia da Uninasal, do turno da noite, 2025.1. Como eu vinha falando, no transtorno do controle dos impulsos, né, é um transtorno super importante como todos os outros, e é importante que a gente tenha conhecimento e clareza do que se trata, né, já que os transtornos são tão estigmatizados. Então, a gente tendo essa clareza, a gente consegue entender melhor sobre os tratamentos, né, que segundo a TCC pode trazer uma qualidade de vida, pode trazer diminuição dos sintomas, né, com algumas das técnicas utilizadas na abordagem. E aí, queria passar um pouquinho a palavra para a Aline, que ela contasse um pouquinho para vocês sobre isso, né? Só dando um spoiler para vocês, acho que vocês vão entender o que eu vou falar, mas acho que todo mundo que faz psicologia acaba se identificando com os transtornos. Até eu pensei, será que eu tenho esse daqui? Né? Fala pra gente, Aline, como é que é esse transtorno? A mania do autodiagnóstico, né? Bom, gente, mas o transtorno de controle dos impulsos, né? De impulsos, é algo mais profundo, né? Então, assim, realmente tem que ter uma frequência, né? Tem que ter uma recorrência e certas práticas para ter o diagnóstico desse tipo de transtorno. Então, o que são esses transtornos, né? Existem vários, né? E são justamente essa falta de autocontrole, né? Então, a gente tem aí ações impulsivas, né, que afetam a vida da pessoa, né, que pratica e do seu entorno, né? Então, as pessoas que convivem, os outros. E alguns exemplos, né? A gente já teve até uma novela na Globo, eu não vou lembrar agora o nome da personagem que ela tinha cleptomania, né? Não sei se vocês estão lembrados, era a Cristiane Torlone, né? Isso. Então, era ela muito rica, né? Assim, a pessoa que tem cleptomania não é a questão da necessidade, do valor, né? É realmente a ação, né? Então, o que está relacionado aí com as emoções, comportamento, pensamento sobre esse transtorno? Esses transtornos, né? Então, é justamente essa tensão que a pessoa tem antes de realizar a ação, né? Então, ela tem o pensamento e ela fica numa excitação muito grande até realizar a ação, e depois que ela realiza, ela tem um bem-estar, um alívio, né? E isso acaba gerando um ciclo vicioso, né? E também alguns deles, né? A gente tem a tricotilomania, que é de arrancar os cabelos por ansiedade, né? Então, ansiedade, estresse, né? Também tem a associação com esses transtornos. E a TCC vai buscar tratar exatamente nessa questão do pensamento, porque o pensamento ele vai estar aí na tomada de decisão, né? O comportamento, a ação vai vir como consequência. Então, assim, a TCC vai buscar esse trabalho, né? Com base nos pensamentos. E, bom, essa parte as meninas vão abordar um pouco mais detalhado. Eu vou deixar aqui com a Carlinha, que vai trazer os famosos mitos e verdades, né? Porque a gente fica aí nessa ou de se autodiagnosticar, ou de colocar tudo numa caixinha, né? Então, deixo aqui com a Carla. Vamos lá, gente. Vamos desmistificar um pouco, né, sobre esses transtornos, até porque não é uma coisa muito conhecida, né, do controle dos impulsos, a gente não fala muito sobre isso, né, os transtornos mais conhecidos são ansiedade, esse tipo de coisa, então é bom a gente quebrar um pouco o gelo, né. Aí, a primeira pergunta, né, esse tipo de transtorno é motivado pela falta de força de vontade? Eita. Vocês acham? Eu acho que não. Não, né? Não? É algo como é sem controle, né? Assim, é algo impossível, realmente não é por falta de vontade, assim, não sei, né? Tô na minha opinião. É mito. Até porque a vontade da pessoa, a intenção, muitas vezes não é nem ela agir daquela forma. Mas o pensamento, ele fica tão desorganizado, e aí, às vezes, a única ação que faz a pessoa se organizar psicologicamente por exemplo, na cleptomania, você pega uma coisinha aqui, né? Por exemplo, na mentira compulsiva, você conta uma coisinha lá, entendeu? Então, não é exatamente culpa da pessoa, não é falta de força de vontade. Até porque depois a pessoa, ela se arrepende, né? Sente uma culpa. Então, assim, totalmente mito. Carlinha, e tu tava falando, eu tava lembrando. Também não é não é uma questão de pensamento intrusivo, né? Que as pessoas sempre vêm falando, né? Tá até na moda esse termo, o pessoal fala muito. Nossa, é diferente, né? Tem a popularização desses termos, né? Como se fosse algo assim Agora, completamente comum. Agora todo mundo é um pouquinho psicólogo, né? Nas redes sociais. Verdade. Esses transtornos, eles são raros? Até eu fiquei na dúvida disso daí, viu? Eu acho que não. Eu acho que não é raro. Eu acho que não são identificados da forma correta, como pensamentos intrusivos, uma pessoa, né, que tá pegando uma coisinha ali escondida, acha que é um ladrão, acha que é alguma coisa, e às vezes acaba levando a culpa, sendo que é um transtorno que ela carrega com ela. Então, eu acho que não chega a ser
raro, mas sim essa falta de conhecimento das outras pessoas, das pessoas leigas. E não diagnosticadas. Não diagnosticadas. Isso muito dificulta o diagnóstico e, consequentemente, também o tratamento, né? Então, nem sempre são transtornos raros. Mas, por exemplo, você tratar como se fosse algo normal, uma pessoa de pavio curto, né? Uma pessoa altamente estressada, você tratar como se fosse algo da personalidade dela, dificulta também a identificação do transtorno e do tratamento. É que... Se a gente fosse, assim, imaginar uma situação fictícia, né, assim... Na prática, na um prática, exemplo. assim, né? Vamos Como é aqui, que a gente... Tá, uma hipótese diagnóstica. É. Vou dizer que, por exemplo, um Lucas, um estudante, adolescente, ele tem muito problema na escola, né? Com briga com os colegas, com intrigas, né? Muitas vezes as pessoas mexem com ele. Ele é um adolescente pavio curto, né? Como é que a gente pode ver isso no contexto de ser um transtorno explosivo intermitente, né? No caso, o primeiro passo, né? Que é a identificação do transtorno. Né, é importante que a pessoa esteja em terapia, né, o psicólogo, o terapeuta, vai identificar ali com ele e esclarecer, né, fazer a psicoeducação. Esclarecer, né, que é um transtorno, que tem tratamento e ver as formas de resolução com ele, né. Aí a gente faz a avaliação, depois faz... A TCC, ela trabalha muito com a identificação do quê? Do pensamento, emoção e o comportamento, né? Essas três coisas estão interligadas nessa ordem. Então, assim, a gente vai identificar o que é que o Lucas pensa, né? Antes desses comportamentos, como ele se sente e como ele vai manejar aquilo a partir do autoconhecimento, né? Então, assim, acho até que a Karine pode dar umas dicas, né? Dessas técnicas, como é que a gente pode fazer essas práticas aí de uma forma mais legal. Não, sem dúvida, Carla. E aí, assim, inicialmente, né, o que é importante, né, para estimular o paciente, né, durante esse acompanhamento? É importante que ele tenha o autoconhecimento, né, que esse autoconhecimento ele seja cada vez mais estimulado. A partir do momento que ele se conhece, né, ele vai conseguir estabelecer, ele vai conseguir, na verdade, vai ficar mais claro para ele o momento em que esse impulso ele vai aparecer. Né? Então, a partir do momento em que esse impulso aparece, ele vai começar a entender que é aquele o momento chave onde ele precisa atuar. Né? E aí a gente parte para a reestruturação cognitiva, né, que é o momento em que ele vai identificar esse pensamento, ele vai identificar essa vontade, né, e aí ele vai tentar substituir esse pensamento negativo por um pensamento que seja mais positivo e até mais realista. Né? Um outro ponto super importante também, né, para ajudar, para auxiliar nesse processo, são as terapias de relaxamento, né, que aí a gente tem a yoga, tem a própria meditação, né? As respirações mais profundas e mais pausadas, que podem auxiliar também nesse processo para administrar melhor o estresse e a ansiedade, que na maioria das vezes, né, são os gatilhos, né, para que esses impulsos acabem, né, acontecendo de forma desordenada, tá? A gente tem aí a atenção plena, mindfulness, né? Isso, sem Essas dúvida. técnicas Focar de no relaxamento, presente, né? eu uso Isso. até para dormir. Eu tenho dificuldade para dormir, é bom essas técnicas de respiração. É verdade. A pessoa fica bem relaxada. Verdade. E aí, gente, também estabelecer rotinas, né, e limites. Né? É Isso. importante que esse paciente ele seja estimulado, né, a ter um horário, né, de lanche, um horário, né, as refeições dele precisam estar muito bem alinhadas, ele precisa saber qual é o horário de lazer dele, qual é o horário de dormir. Né? Essa organização vai ajudar a estruturar melhor essa rotina Pra ele dele. não ficar estressado, né? Para que ele reduza, né, Reduza o esses momentos e esses picos de estresse que podem, né, desordenar e gerar esses impulsos, né. As distrações, que aí faz parte, né, é importante que esse paciente seja estimulado a ter relações boas, a conversar, né, com os seus amigos, a ter momentos ali que ele possa desopilar mesmo, né, escutar uma música, assistir um filme, se for o caso, se for algo que dê prazer para ele. Hoje em dia está muito em moda a questão dos livrinhos de pintura, né, que é Sim, super, isso. né, hoje nós adultos, né, fazemos Escrever, muito né? uso disso, para que a gente consiga, né, estimulá-lo a estar mais presente naquele momento, né, da pintura, da música. Ter hobbies, né? Ter hobbies que Nossa, possam ajudá-lo, né, a administrar melhor esse momento, Porque né? o que ele precisa é aprender a ter o autocontrole. Exatamente. Né? E aí esse autocontrole vai vir justo dessas práticas, né? Ele vai ser estimulado por essas práticas, né? Esse tipo de Você tava atividade falando- organiza muito o pensamento. Tu tava falando isso, eu lembrei que às vezes as pessoas associam, pra você ter autocontrole, você ter uma vida toda controlada. E aqui a gente tá falando do contrário, né? De momentos de relaxamento, Isso. justamente pra que esse autocontrole de forma saudável surja, sem a necessidade de uma rotina tão controlada, né? Exatamente, isso Bom. mesmo. É o equilíbrio, né? Equilíbrio Sim. entre várias situações. É super importante também, gente, buscar apoio, né? A busca de apoio, receber tratamento e suporte, né? É super importante nesse momento que ele receba esse suporte de profissionais, né? Que sejam capacitados, como um psiquiatra, um psicólogo, tá? Sim. Então, durante esse processo de tratamento, é super importante que ele tenha um suporte adequado, tá bom? E aí, para finalizar, eu vou passar a palavra aqui para a Letícia, né? Que vai poder concluir, na verdade, um pouco mais sobre esse assunto. Infelizmente, é um assunto pouco falado, um diagnóstico pouco desenvolvido. Muitas pessoas acham que são outras coisas, então eu acho muito importante a questão da gente vir aqui hoje no nosso podcast falar sobre isso, de uma forma muito espontânea, de uma forma muito leve, para que as pessoas possam entender. Eu até separei uma frase para as pessoas entenderem melhor também, de uma forma mais leve sobre isso, que cada pequeno passo na direção do autocontrole já é uma grande conquista.
Seja paciente com o seu processo, reconheça seus avanços e não hesite em procurar um profissional qualificado. E com isso, eu também indico 2 livros muito ótimos, perfeitos, maravilhosos. É o Manual Clínico de Transtorno de Controle Impulsivos, de Abreu Tavares, e o Teste do Marshmallow. Outra coisa também que eu super indico é você buscar profissionais através do Instagram que postem conteúdo sobre isso e prestem atenção nos tipos de conteúdo e também podcasts como o nosso também no Spotify ou em outras plataformas. Um conteúdo responsável. Responsável. Sim, que tem, né? Existe. Existe. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.